Bem-vindos ao Harmonia Cast. Eu sou Priscila Sanches e eu estou aqui com Cristina Rena e Maria Ventura. Hoje nós estamos no nosso 7º episódio e nós vamos abordar um tema que foi discutido anteriormente. Como é que a gente faz a decisão da escolha do tema aqui para vocês? Nós nos encontramos em reservado, falamos sobre vários assuntos que chegaram até a gente durante a semana, né, do último episódio para cá. Falamos sobre coisas pessoais, histórias e situações que estiveram muito próximas da gente, que a gente acabou até interagindo ou não, mas que despertou certo interesse na gente. A gente também fala sobre os nossos aprendizados, enfim. Aí, de todo esse apanhado, a gente finaliza a nossa conversa em off, escolhendo um tema para a gente desenvolver aqui com vocês. E nesse 7º episódio, nós escolhemos o tema Além da Superficialidade. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos desenvolver esse tema aqui com vocês, não foi combinado nada anteriormente. Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente traz é da nossa experiência profissional como terapeutas e como seres humanos, né? A gente também acaba colocando aqui a nossa experiência pessoal, tá bom? Claro, tudo isso aqui com muito respeito, sem julgamentos, né? Com a intenção de estar entregando para vocês um conteúdo rico de elementos para que vocês possam aí do lado de vocês, dentro da experiência de vida de vocês, aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Então, como é que a gente faz aqui? A gente faz o desenvolvimento do tema e aí a gente segue para um check-out e depois a Maria amorosamente entrega aqui para a gente uma mensagem de reflexão, tá bem? Então, vamos lá. Vou abrir aqui para as minhas amigas para a gente iniciar aqui o desenvolvimento do tema do nosso 7º episódio, Além da Superficialidade. Então, gente, eu estava pensando sobre esse tema, além da superficialidade, e eu penso o seguinte, desenvolvendo aqui meu raciocínio, né? Além do superficial, o que é? O superficial é aquilo que está aqui, em cima, no raso, na superfície. Então, embaixo tem toda uma profundidade. Nesse superficial, eu me conectei com os nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos: visão, paladar, olfato, tato, que mais que a gente tem? Bom, os 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato. Audição. Audição, isso. Obrigada, Pri. São esses 5. Então, esses sentidos, eu me conectei muito com os 5 sentidos, porque eles são básicos, superficiais aqui na matéria, só que a realidade que está acontecendo, ela vai além dos 5 sentidos, vai além desse superficial, vai além disso. Tem uma realidade que está mais no profundo. Tanto é que se fala do 6º sentido também, que é aquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. Né? O 6º sentido pode ser chamado também de intuição. É aquilo que a gente não vê com os olhos, mas a gente sente. Então, para abrir esse assunto aqui, eu me conectei com isso. 5 sentidos, superficial, raso. Os 5 sentidos, eles são necessários para a nossa sobrevivência, mas existe muito além deles, e muito além nessa superficialidade que a gente vê. Sim, achei isso muito interessante. E pegando a questão do tato, parece que o que a gente tem de mais superficial, assim, em termos do nosso corpo físico, é a nossa pele. Né? Se for pensar assim, o que está nos contornando, o que me separa do mundo, do resto do mundo, é a minha pele. Né? Porque da minha pele para dentro sou eu, da minha pele para fora é o restante do mundo. E aí eu pensei em como a gente
sente coisas dentro, bem no âmago, sabe? Então, por exemplo, quando a pessoa está apaixonada e ela fala que está sentindo borboletas no estômago, e parece que essa parte aqui do tubo digestivo e do coração, ela está falando o tempo todo, está sentindo o tempo todo as coisas que estão acontecendo fora, mas elas da parte mais interna do nosso corpo está nos comunicando coisas, né. Então, por exemplo, quando o intestino prende ou solta, ou a pessoa sente um aperto no peito, né, tudo isso são as nossas emoções. Eu estava relacionando o quanto muitas vezes a gente até, take for granted, né, toma como uma coisa mais bobinha, talvez, as emoções, e como a gente vive num mundo que é muito valorizado a coisa da ciência, do raciocínio, que é justamente o que a gente usa os 5 sentidos para fazer esse método científico. Mas o como muitas vezes quem está percebendo que está respondendo são as emoções. Então, só fazendo uma ligação com o assunto que a gente estava conversando antes de entrar, nós muitas vezes pensamos em, o que nos conecta com uma coisa que a gente gosta, com uma pessoa, e vai muito além de uma simples aparência, né, ou do que a pessoa faz. Tem muito a ver com o que a nossa emoção conecta com a emoção daquela pessoa. Mesmo a nossa estando dentro, a minha estando dentro de mim, a da outra pessoa estando dentro dela, mas elas se conversam. Achei bem interessante na explanação de vocês duas, porque agora a gente começa a ter algumas clarezas, né? Qual é a primeira clareza que eu tive aqui? E eu achei muito legal a Cris falar dessa questão da pele, né? Que não é só o tato, como a Maria falou, mas é bem o que a Cris falou. É o limite, né, entre o meu físico e o meu ambiente externo. O que me nutre do ambiente externo são os meus 5 sentidos, né? E além dos meus 5 sentidos, eu tenho o meu 6º sentido, que está mais coerente com a minha questão interna, né? Que é o que eu absorvi de fora e elaborei aqui ou aqui, não sei exatamente onde, né? A gente elabora a intuição, e dali eu tiro sentimentos, eu tiro pensamentos, e, claro, eu tô interagindo aqui no meu ambiente. E, conforme eu estou emocionalmente, né, eu estou nesse ambiente fazendo trocas, né, a todo momento, trocas energéticas, trocas de pensamentos, trocas verbais, né, de coisas que eu estou falando, e o que eu penso que a gente quer falar, que além da superficialidade, é a gente falar daquilo que a gente não consegue enxergar, né? E isso tem muito a ver com o que eu estou transmitindo e o que eu estou captando, o que é coerente, o que eu estou entregando, se é coerente ou não com o que eu estou recebendo, e vice-versa, né? E o que me atrai e o que me repele, né? Eu penso sobre isso também, né? E trazendo também o que a gente conversou antes aqui do episódio, né, dessa conversa que a gente faz em off, a gente falou muito dessa questão da atração, né, da lei da atração, né? O semelhante atrai o semelhante. O que eu quero exatamente dizer com isso? Porque existem vários tipos de pessoas, vamos dizer assim, eu não gosto de colocar essa classificação, mas só para a gente fazer uma análise, né? Então, tem pessoas boas, tem pessoas más, tem pessoas que são super felizes, então tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais reclamonas, tem pessoas que são super otimistas, e aí a gente, às vezes, a gente se questiona, né? Poxa, eu desejo tanto uma coisa, eu quero tanto uma coisa para a minha vida, ou eu quero ser assim, ou eu quero me relacionar de determinada forma,
quero ter relacionamentos com pessoas bacanas, independente de que relacionamento é esse, se é familiar, se é com amigos, se é relacionamento afetivo, enfim. E aí eu não estou feliz, eu estou descontente, porque eu falo assim, poxa vida, eu tenho um dedo podre para pessoas, né, que é uma frase que a gente ouve com bastante frequência, né? E parece que as pessoas que se aproximam de mim são pessoas que não têm coerência comigo, né? Como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente faz essa compreensão de tudo isso que a gente está, de todos esses elementos que a gente está trazendo aqui agora? Então, eu penso assim, que quando começou, que teve o filme Segredo, né, e começou todo mundo a falar sobre a lei da atração, ficou muito confuso para uma porção de pessoas. Então, eu já ouvi muito pessoas me perguntando, mas como que eu atraio? Ou como eu sei o que eu estou atraindo, ou quem, enfim, essa coisa da atração mesmo, né? As pessoas tinham dificuldade de entender. E aí eu penso que é como um gosto. Por exemplo, vamos pensar em programas de TV. Eu, Cristina Rena, não gosto de futebol. Não vejo graça, não tenho vontade de assistir jogo. Então, eu posso dizer que os programas de futebol, aquelas transmissões de jogos, não me atraem. Eu não sou atraída por aquilo. Então, se uma emissora quiser me atrair, ela tem que passar um programa que eu goste. Então, o que que eu gosto? Por exemplo, eu gosto de filme de ficção científica. Se ela passar esse tipo de filme, provavelmente eu vou assistir. Eu gosto de desenho animado. Se ela passar desenho animado, eu vou assistir. Então, levando isso para as pessoas. Por exemplo, eu gosto de um certo tipo de pessoa. As pessoas que são desse tipo me atraem. As que não são, muitas vezes eu nem vou perceber que elas existem. A gente que mora em São Paulo, em cidades muito grandes, nós encontramos, às vezes, mais de 1000 pessoas em um dia. Por exemplo, você entra no metrô, é uma multidão de gente. Você está dirigindo, cada ônibus que passa por você tem muitas pessoas dentro, pessoas atravessando a rua, e a maioria a gente nem registra. A gente registra que é uma pessoa, mas não consegue perceber, porque é muito estímulo para o cérebro. Então, o que que a gente vai olhar? Aquilo que está nos atraindo por algum motivo, seja um motivo positivo ou negativo. E aí que vem a história do dedo podre. Eu pensei nessa conexão, porque como que, por exemplo, se eu escolher uma pessoa para me relacionar e o relacionamento não for bacana, mas essa pessoa me atraiu de alguma forma, eu achei ela interessante, achei ela atraente. Em algum momento, todo relacionamento que é ruim foi bom. Em algum momento lá no começo teve uma expectativa, uma coisa gostosa, um desejo de ter intimidade, de se aproximar, e que no fim aconteceu, né, que deu certo de alguma forma, outra pessoa quis se relacionar com você, e daí de repente deixou de ser bom. Não de repente, né, foram acontecendo coisas até que chega um ponto que, você pode falar: "Poxa, mas eu não entendo o que eu estou fazendo nesse relacionamento". Aí a gente tem que voltar lá atrás. Alguma coisa nos atraiu. O que que nos atraiu? Isso que nos atraiu, provavelmente, é algo que ressoa muito com uma coisa íntima, profunda, que está lá embaixo, bem embaixo da superfície, embaixo da pele. Então, estou tentando relacionar, além da superficialidade, com essas atrações que acontecem num nível interno, num nível invisível, num nível não superficial, ou seja, profundo, e essas atrações, elas acontecem, a gente pode falar, numa frequência vibracional, assim, por assim dizer, em relação a outras pessoas, e cada um vai se atrair conforme o seu nível de consciência. Nível de consciência semelhante vai atrair nível de consciência semelhante. Nível de consciência
diferente, repelente, né? O diferente com o muito diferente vai ter vai ser repelente. Só organizando aqui meu pensamento. Nível de consciência semelhante vai atrair nível de consciência semelhante. Nível de consciência diferente vai repelir nível de consciência diferente. Não significa que um seja melhor ou pior, simplesmente é o que é. Então, isso é ir além do superficial, isso é ir além da superficialidade que os nossos 5 sentidos estão aqui na matéria captando pela visão, pelo olfato, paladar, audição, o tato. Não sei se eu falei os 5, mas acho que sim, legal, obrigada. Então, vai além, vai no 6º sentido, que é conhecido muito comumente como intuição. Mas aqui elaborando, essa intuição, ela conecta, no meu olhar, tá? No meu ponto de vista, ela conecta com o divino, e o divino nos dá essa vibração, essa frequência, esse nível vibracional que nos dá um nível de consciência. Nossa! Eu posso Isso. fazer não sei, quando a Maria falou agora, me veio mais ou menos assim, o que é a minha consciência? Né? A consciência é a soma do que eu mentalizo com o meu coração? Uma pergunta, não sei. Estou elaborando aqui agora. Eu acho que tá? No meu Só para a olhar, gente exemplificar, desculpa, Maria, só para a gente sim, exemplificar o que seria a consciência. para Porque a mim, gente fala muito consciência, mas o que é a consciência? eu entendo consciência como observador. O observador, o que que é? É alguém, alguma, eu não consigo definir com tanta precisão, mas o observador é aquilo que está dentro de nós, observando. Observando o quê? Observando as nossas emoções, os nossos sentimentos, observando o nosso corpo, observando a realidade, observando os outros ao nosso redor, o ambiente, as experiências, as situações. Faz Então, sentido? Como é faz para vocês? sentido, faz muito sentido. Eu ia trazer até um conceito mais da psicanálise, que é do que é consciente, do que é inconsciente. Então, a consciência é tudo que a gente sabe, em oposição ao que está inconsciente para nós, que é tudo que a gente não sabe. Então, neste momento atual, você estava pensando no, sei lá, no dedinho da sua mão esquerda? Agora sim, porque eu falei. Então, isso veio à sua consciência nesse momento. Talvez esteja acontecendo algum barulhinho na rua, um carro passando, uma buzina ao longe, mas se a gente está prestando atenção no vídeo, é quase certo que nós não vamos ter consciência disso que está acontecendo lá fora. Ou então todos os objetos que está onde você está. Eu, por exemplo, estou na minha sala. Aqui eu tenho uma mesa de centro, uma mesa de canto, 2 abajures, e agora que estou falando, isso está me vindo à consciência, porque até eu falar isso, eu estou concentrada na Maria, na Priscila, no que a gente está conversando, na tela. Como eu estou olhando na minha tela, acabo vendo a minha estante atrás de mim. Então, o que a gente dá conta de perceber é a nossa consciência. E a partir disso que a gente vai dando conta, a gente vai formando um modo de trocar com o mundo. Mas existe toda a parte inconsciente que está atuando sem a gente perceber, e que isso sim está embaixo da superfície. Existe até um exemplo muito comum, que é o do iceberg, né, que eles dizem que a pontinha do iceberg, que é o que está acima do oceano, é uma parte pequena em relação à que está embaixo.
Então é comparado que o nosso consciente, a nossa consciência é essa ponta de cima, enquanto que o inconsciente é todo aquele 90% que está abaixo da água. E é isso que é o sutil, que nos move, que nos leva a fazer coisas que a gente fala: "Mas eu não sei por que eu fiz isso", ou "Eu não sei por que eu atraí essa situação, isso não combina comigo", mas talvez alguma coisa lá no inconsciente esteja movendo. Então olha só, me veio aqui uma coisa. Agora, se a gente tem o iceberg, a pontinha do iceberg é o consciente, né, e esse consciente está exposto, ele está ali na superfície. A minha pergunta, o meu questionamento é: será que a consciência é superficial? Sim, ela é superficial. Olha, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas colocando desse jeito, porque o que que eu percebo? Por exemplo, vamos levar para o lado de namorado. Imagina que eu conheço um rapaz, e aí a primeira coisa que eu vou perceber: "Ah, ele é, sei lá, é bonito, é feio", não sei. Eh, Vai, se a pessoa gosta de alto, baixo, vai pensar nessas características físicas que são mais superficiais, que é o quê? É o que mostra de cara. Você olha a pessoa, o que que você está vendo? É o corpo físico dela. E daí vão aparecer outras coisas, como o modo como ela se move, o modo como ela se relaciona com outras pessoas, o que ela faz da vida, onde ela mora, que roupa usa, né, todas coisas materiais e que entram muito rapidamente na nossa consciência. O que está no inconsciente, que é lá embaixo, é alguma coisa muito sutil, que o nosso inconsciente está percebendo, mas muitas vezes a gente não percebe. Então a gente pode falar que o nosso tema, além da superficialidade, também pode ser considerado como além do consciente? O que que você acha, Pri? Pode, não pode? Eu não sei se pode ser tão de bate-pronto assim, porque enquanto vocês estavam falando, eu estava colocando assim dentro de mim, no meu pensamento. Então quer dizer que por mais que eu pense que eu sou consciente, a maior parte de mim é inconsciente. Faz sentido. Né? Eu me identifico com isso, exatamente. Porque o nosso cérebro é 5%. O resto, 95%, que é a pontinha do iceberg que a Cris falou. Tem o iceberg, a pontinha, e tudo que está lá para baixo, 95%. Pois é, e faz muito sentido, né? Porque se a nossa consciência está ali para fora da água, né? Então, a gente tem ali a margem, né? Onde está ali a linha que divide o que está fora e o que está dentro, a linha, é o limítrofe ali, né? Só que o que eu tenho de consciente é muito pequeno em proporção ao que eu tenho embaixo da água, que é o meu inconsciente. Então, olha só que interessante. Se eu acredito que eu sou consciente de tantas coisas, na verdade, tem uma porção inconsciente que está emaranhada com o que eu acredito que é consciente, né? E que eu não tenho a clareza. Né? E quando a Maria estava falando dessa condição, a Maria não, a Cris estava falando dessa condição consciente e inconsciente, eu fui ali no tempo, né? Eu posso estar consciente no meu presente, que foi a Cris estava falando, né? Eu estou aqui, né? Estou com a Pri, estou com a Maria, estou com vocês, né? Aí agora, observando o ambiente, eu vejo os abajures. Então, olha só. Então, a minha consciência, ela pode estar presente, ou a minha consciência pode estar no passado, a minha consciência pode estar no futuro, e essa consciência está carregando junto dessa consciência uma carga enorme do que é inconsciente. Né? E aí faz sentido quando a gente para e fala assim, poxa, eu estou atraindo
coisas diferentes do que está no meu consciente. Porque, na verdade, o que eu estou atraindo não é só o que está no meu consciente, é o que está no meu consciente e no meu inconsciente, que é o que eu não tenho clareza ainda. Eu até pensei no exemplo muito bacana de um movimento de esporte, por exemplo. Imagina um atleta que vai fazer aquela corrida de 100 metros rasos. Aí ele se prepara, respira, coloca o corpo em posição, usa o seu ouvido, né, o sentido da audição, quando ele ouve o já, né, aquela coisa que dispara para ele correr, ele coloca o corpo em movimento. Ele joga esse corpo para frente, mexe as pernas e corre. Mas muita coisa está acontecendo no corpo dele enquanto isso. Pensa bem, coração está batendo, as mitocôndrias de todas as células estão funcionando, queimando lá a glicose para transformar em energia. O sistema linfático está levando o sangue para todo lugar, os nutrientes, o sistema circulatório, o cérebro, as sinapses, o tubo digestivo dele continua funcionando, a glândula salivares da boca continuam produzindo saliva, mas ele jamais vai poder saber tudo isso, porque faz parte da nossa natureza limitada. Né? Até lembrei daquela questão da onisciência, né? Nós nunca seremos oniscientes, porque não é possível, atrapalha. Então, o que ele precisa saber? Onde está a linha, onde ele tem que correr e ter foco em chegar. E é isso. Ele vai ter mais consciência nos pés, talvez no pulmão, mais fôlego, mais respiração. Ele vai dar foco no que ele está precisando fazer naquele momento, no presente. Olha só que interessante, que eu estava aqui com essa coisa do iceberg, essa do esportista que você trouxe agora, Cris, muito viva aqui dentro de mim, porque ontem, antes de dormir, eu abri o livro Bhagavad Gita, que fica na minha cabeceira, e eu já li ele, mas eu deixo na minha cabeceira para de vez em quando folhear. Não sei quem sabe o que é Bhagavad Gita, é uma escritura sagrada indiana, do hinduísmo. É como se fosse a Bíblia dos indianos. E quando eu folheei aleatoriamente para ler alguma reflexão antes de dormir, apareceu para mim o capítulo que fala sobre a árvore invertida, a árvore religiosa invertida. Vocês já ouviram falar? Não. Essa árvore invertida, agora me veio um insight brilhantemente que tem muito a ver com o iceberg, só que é invertido. Então, o que acontece? O tronco, ele conecta com o céu e as folhagens e os galhos conectam com a terra. O que significa isso? O tronco seria no iceberg o inconsciente, os 95%, e as folhagens tal, né, aqui do material equivale ao consciente, que está aqui na matéria, na terra. Só que é a árvore invertida. Ao mesmo tempo que eu li isso sobre a árvore invertida, eu também lembrei da Cabala. Na Cabala existe a árvore da vida, que são as 10 esferas espirituais da vida, as 10 sefirot, como se fala. E na Cabala é o mesmo conceito do hinduísmo, da Bhagavad Gita. Olha só que interessante, em essência é a mesma coisa em formas diferentes. Na Cabala, a árvore da vida, ela diz o seguinte: o mundo espiritual é 99% e o mundo material é 1%. Então, fazendo um paralelo das 3 abordagens, assim podemos falar, a abordagem do iceberg é a pontinha do 5% e 95% aqui embaixo. Já imaginou se fosse ao contrário, 95% aqui em cima e 5% aqui embaixo? Como as abordagens do hinduísmo
e da Cabala fazem. Que o mundo espiritual, que no caso do iceberg seria o inconsciente, né? Seria esse 95%. E o mundo material, 5% do iceberg, 1% da árvore da vida, e seria da árvore religiosa invertida, os galhos, as folhagens, esse florescimento aqui embaixo que está na terra, na matéria. Essas duas abordagens, Cabala e hinduísmo, já viram há mais de 1000 anos essa inversão do iceberg. Deu para acompanhar aqui o meu raciocínio? Ou Sim, eu está achei muito bem. confuso? Não, eu achei bem interessante você trazer por 2 motivos, porque está trazendo bastante enriquecimento aqui para o tema, mas eu também queria falar uma coisa aqui, que é o seguinte: eu acredito que a verdade está em todos os lugares. O que impede da gente ver a verdade são os véus que ainda cobrem os nossos olhos. E quando você traz essas duas, não sei se eu posso chamar de filosofia, é correto falar filosofia? Não sei, acho que não, né? Porque são as escrituras, né? Tem o Bhagavad Gita e a Cabala, né? Então, como a gente também poderia citar termos trechos da Bíblia, né? E qualquer outra conteúdo enriquecedor. Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma clareza que eu tive há muito tempo e me ajudou muito na minha jornada. Não fechar os meus olhos para as informações que me chegam, não fechar os meus ouvidos para as palavras que chegam, que a gente está falando do que a gente se nutre, né? E nem dos cheiros, e nem dos paladares. Então, eu tenho uma conduta de não negar quase nada, a não ser aquilo que realmente eu falo, não, isso não me serve, né? Que é ruim, que de repente percebo que vai fazer mal para mim, né? Seja para o meu físico, para o meu pensamento, para o meu coração, para o que for. Toda essa informação que chega, eu absorvo, por mais que de repente aquilo não tenha tanta coerência, isso sempre funcionou muito para mim, porque lá na frente eu tive uma clareza que me trouxe muitas respostas, né? Então achei muito legal a gente fazer essa abordagem ampla aqui. E então um recado para as pessoas que estão acompanhando nossos podcasts, acho que isso faz muito sentido dentro do que a gente quer trazer para as pessoas, né? Quando vier um conhecimento para você, não deixe de absorvê-lo, porque pode ser que ele funcione para você no futuro, né? Então, primeiro nesse sentido, Maria, e no outro, porque eu penso que quando você faz essa analogia, para mim faz muito sentido, porque a gente está na materialidade, né? A gente não está no mundo espiritual, não está no mundo espiritual. Então, o que eu entendi da explanação que você fez, né? O que eu tenho aqui é uma experiência, mas o mais importante é a minha espiritualidade. Essa foi a interpretação que eu fiz do que você apresentou. Não sei se é a essência da Cabala ou do Bhagavad Gita, né? Mas dentro da analogia que você fez, no meu sentir e no meu pensamento, foi o que eu absorvi. A matéria é o que eu vivo hoje. Só que isso aqui é uma experiência. O mais importante dessa experiência na materialidade é a minha espiritualidade. Sim, exatamente, super bem. Agora, comparando isso com o iceberg, se a gente inverter o iceberg, ele ficaria como o inconsciente, 95%, que a gente pode fazer um paralelo com a espiritualidade, né? O inconsciente, na abordagem que a Cris falou, acho que é analítica, né, Cris? Do Jung, do Freud, enfim, desse pessoal,
que descobriram o inconsciente, aliás, que é maravilhoso, da psique humana, né? Então, é uma abordagem que fala a mesma coisa que a espiritualidade com outro formato. Eu estou enxergando dessa forma. E a espiritualidade fala da espiritualidade, né? Os 95%, na Cabala é 99%, a espiritualidade como sendo, né, ali mais predominante, e 1% a matéria. E a outra abordagem que eu falei, que era do Vedanta, né, do hinduísmo, que a árvore invertida é o tronco lá conectado com o divino, com os céus, que é a espiritualidade, e os galhos e as folhagens aqui embaixo na matéria. Então, esses três desenhos, né, invertendo o iceberg, com a pontinha aqui embaixo, a árvore invertida do Vedanta, do hinduísmo, com o tronco aqui em cima e os galhos aqui embaixo. E a árvore da vida da Cabala, que é as 10 sefirot, né? Que aqui em cima é o 99%, o espiritual, e 1% o material. Então, a gente tem esses três olhares aí, que me veio agora esse olhar mesmo. Enfim, essa revelação até, né? Então, você começou a falar das árvores, Maria, e eu comecei a viajar aqui. Veio uma imagem de árvore muito frondosa, aí de repente a imagem se ampliou e virou uma floresta, e aí eu fui vendo as raízes entrando e crescendo gigante, gigante, gigante para baixo da terra. E dizem que é assim, né? Eu nunca vi de verdade, eu não sou lenhadora, nem sou moradora de floresta, nem tenho muito contato. Eu sou uma menina muito urbana, na verdade, mas eu já ouvi falar disso, que as árvores, a raiz delas é muito maior do que a gente imagina, vai muito profundamente. E aí, apesar da gente ter, pelo menos eu, né, cresci com uma ideia assim, meio que o inferno está embaixo, o céu em cima, então o divino está em cima, mas eu acho que não. Mesmo porque o em cima e o embaixo não existe, né? Se a gente colocar numa perspectiva de espaço. Então, eu diria que o divino está no mistério. E o que que é o mistério? É o que a gente não sabe ainda. O que a gente não sabe. Pode ser que a gente não sabe ainda, ou pode ser que a gente nunca saiba. E a Terra, o que está embaixo da Terra, é um mistério, porque não é o que a gente está vendo. O que que a gente está vendo é o tronco e a copa das árvores, mas as raízes, elas são um mistério. Inclusive, eu estava lendo um livro que chama A Vida Secreta das Árvores ou das Plantas, uma coisa assim. E o autor diz que as árvores se comunicam pela raiz e que quando falta nutriente em uma, a outra busca de um outro solo mais distante e manda para aquela. E é por isso que as florestas formam um sistema forte, né? Quando você corta todas as árvores, só sobra uma, a tendência daquela que sobrou é morrer. E aí eu fiquei imaginando tudo isso, né? O como essas raízes vão lá fundo e como elas buscam coisas que estão a quilômetros de distância, não porque elas buscaram, mas porque outras raízes de outras árvores buscaram. E isso me remeteu a como nós, seres humanos, também somos assim, inconscientemente. Então, quando muitas vezes chega uma informação em nós que não fui eu que busquei, e eu não vi. Muitas vezes eu não estava exposta àquilo, mas outra pessoa foi exposta e aí ela se expôs a outra pessoa, que se expôs a outra pessoa, e de repente eu me expus a outra pessoa. E a essa pessoa, e eu fiz essa ligação com 10 pessoas de distância que eu nem conheço. E aí eu estava pensando quantas vezes eu me exponho a uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Isso me traz insight de outras coisas. Então, olha só que legal. Então, quer dizer, aqui, um questionamento meu. Será que essas raízes das árvores subterrâneas que se comunicam fisicamente, nesse caso, né? Porque tem a terra, tem as raízes delas, fisicamente se comunicam. E aí, trazendo para a superfície, você falou da comunicação, da conexão entre as pessoas. Entre as pessoas, a gente não tem essas raízes físicas. Mas será que então seria
a vibração, a frequência vibracional seria equivalente a essas raízes subterrâneas? Eu acho que sim, os pensamentos. A gente pode não ler pensamentos, mas a gente sente no coração os pensamentos. É como uma rede invisível, como a internet é uma rede invisível. O Wi-Fi é uma rede invisível, que tem uma frequência ali. Aí eu já não sei em detalhes como é que funciona, mas não é, a Pri que sabe mais aí desse assunto. Então, a gente falando da energia das plantas, né, que é uma das minhas especialidades aqui. É muito interessante vocês fazerem essa análise, e ela é muito coerente, porque nos estudos da fitoenergética, a frequência da energia das plantas é muito próxima da frequência do ser humano. É muito próxima. E é por isso que as plantas, elas nos doam energia a todo momento. Inclusive, umas doam energia para as outras. Isso é muito legal, né? Como é que eu posso explicar isso? Eu vou explicar dentro de ditos e histórias populares, né? Que a gente vê muito, né? Das mulheres mais antigas, né? Eu recebi uma pessoa aqui na minha casa e essa pessoa secou a minha pimenteira. Né? A gente ouve muito isso, né? Ou então, nossa, o meu vasinho de planta murchou, né? Ou então a minha árvore ali adoeceu, né? O que acontece? Não é que as plantas foram amaldiçoadas pela energia da pessoa, porque de repente a gente acaba julgando que ela não é tão boa assim, né? Mas é porque, na verdade, a todo momento, as plantas estão nos servindo, como os animais também fazem, né? Os bichinhos de estimação que adoecem com a mesma doença que o dono tem, né? Isso acontece com muita frequência, né? Então, a planta, quando ela no ambiente, se ela percebe que ela tem energia para doar, isso é uma inteligência das plantas, tá, gente? Não é a gente que faz propositalmente, não, tá? Como tem essa coerência de frequência entre as plantas e o ser humano, porque a gente tem vários reinos, né? O reino mineral, o reino da fauna, né? Aí tem os seres humanos, né? Tem os animais, enfim. E as plantas, elas doam essa energia. Então, se por exemplo, eu estou perto de uma planta e, de repente, a característica energética daquela planta nem é para suprir um problema de saúde que eu tenho, mas mesmo assim eu vou acabar absorvendo aquela energia dela. Então, as plantas, elas são naturalmente doadoras. Então, faz muito sentido, né, o livro, é exatamente isso. Não é só pela ligação que elas fazem através das raízes, mas também através das suas energias. Inclusive, isso já foi medido em laboratório. Fizeram um experimento, eu vou pedir aqui alguns minutinhos só para explicar como é que foi esse experimento, mas é um experimento muito interessante. Uma pessoa tinha um jardinzinho em casa, né? Aí pegaram algumas exemplares desse jardinzinho e levaram para um outro lugar, bem distante, outro lugar. Aí a pessoa que estava do jardinzinho pegou uma tesoura e cortou uma folhinha da planta que estava na casa dela. Essas plantas se comunicaram que uma estava sofrendo um corte. E aí, claro, eu esqueci de falar, eles colocaram medidores elétricos, tá? Para captar a energia do que estava acontecendo ali com as plantas, tá? E as plantas que estavam distante, assim que essa folhinha foi cortada aqui, elas receberam a mesma comunicação das plantas que estavam naquele local. Então, quer dizer, houve uma comunicação à distância, né, energética.
Isso foi incrível. Quando fizeram esse experimento, eu falei assim, meu Deus, como é que isso acontece? Porque elas estão a quilômetros de distância. Só que para a energia não existe distância. Então, Pri, eu não aguento, eu tenho que fazer uma piada agora. Passa. Então, os veganos estão fazendo uma baita de uma crueldade comendo esses vegetais. Sim. Gente, é verdade. Cris, é verdade. Quando a gente corta uma folhinha, a gente está fazendo uma maldade, vamos dizer assim. você sabe que você falou dessa experiência e me lembrei não sei se vocês conhecem o experimento do centésimo macaco. Ah, Não, sim! Era isso que eu estava pensando também. é do choquinho? Oi? Não. Não, tá. É porque, gente, eu tenho sério problema com nomes, tá? Títulos, nomes, eu tenho um problema horrível com isso, eu não gravo nenhum. Não pode falar. Quer contar, Cris, a experiência? Não, Maria, pode falar que tem a ver com raio laser, né? Acho que a gente está falando de coisas diferentes. Não, essa que eu conheço, não tem. Mas conta Pode aí pra falar, gente, Maria. Tá, essa não tem raio laser. Então, o experimento do centésimo macaco é o seguinte: haviam macacos numa ilha A e macacos numa ilha B. Tá? Eu não vou saber o nome da ilha, detalhes, enfim, mas isso é científico. Até onde eu li. Eu não vou lembrar a fonte, também não é essa a intenção aqui, mas é contar por cima essa informação que eu tenho. E depois, quem tiver interesse, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, vocês meninas, digitam no Google, experimento do centésimo macaco. Tá? Então, basicamente, tentando resumir, é o seguinte: existem macacos na ilha A e macacos na ilha B, super distantes. Os macacos da ilha A começaram a ter um comportamento de pegar o coco, vou fazer uma simulação, eu não lembro o detalhe do comportamento, mas assim, pegar o coco e jogar na água, é um exemplo, estou simulando, tá? E aí, então, eles tinham esse hábito, X, faziam isso. E depois, ficou descoberto que na ilha B, sem ter contato nenhum com a ilha A, os macacos da ilha B começaram a ter esse mesmo comportamento. Jogar o coco na água é uma representação simbólica, tá? Não lembro o detalhe. Mas isso significa o quê? Qual é a conclusão? Que existe uma malha invisível energética que o biólogo Rupert Sheldrake ele descobriu cientificamente que é um campo morfogenético, um campo sutil, invisível, o qual as pessoas, os animais, enfim, têm o mesmo comportamento, mesmo estando em lugares diferentes, um comportamento influencia o outro comportamento. Às vezes não é igual. Um está fazendo um comportamento X e começa a chegar por esse campo morfogenético essa vibração para os outros que começam a ter o mesmo comportamento. Então, tudo que a gente está falando aqui é além da superficialidade, além do superficial. Um outro exemplo, você encontra pessoas com um nível de consciência X, que é o que nós estávamos falando antes de abrirmos a câmera, nós estávamos falando sobre isso em off. Então, você conhece pessoas de um nível de consciência X, só que o seu nível de consciência é Y. Então, não vai ter, talvez, uma coerência, não vai ter uma atração vibracional ali. Vai ter uma repelência, existe essa palavra? Vai repelir, vai distanciar, não vai ter afinidade. E tá tudo bem, não tem nada de errado, não é melhor ou pior, simplesmente é diferente, é o que é como é. Por isso que, então, determinadas pessoas sentem afinidade com determinadas pessoas, determinados grupos formam as suas tribos e se identificam e pertencem, aí entra o pertencimento, então cada um está
aí se encontrando de alguma forma. Eu falei de duas coisas diferentes, tá? A experiência do centésimo macaco é um assunto, e essa parte aqui da afinidade e do nível de consciência é outro assunto. Acabei emendando numa velocidade rápida, mas fui aqui no embalo na sequência. Então, mas eu queria falar uma coisa que junta esses dois assuntos, os macacos e as tribos de pessoas. Então é o seguinte, gente, as pessoas falam muito de lei de atração falando de coisa boa, assim, tipo, eu quero atrair um namorado, eu quero atrair um prêmio, eu quero atrair uma casa nova, sei lá. Mas a lei da atração é para tudo, para coisa boa e para coisa ruim. Então, o que acontece? Por exemplo, eh, pegando a história dos macacos, né? Isso acontece com nós seres humanos, porque eram macacos da mesma espécie. Quando macacos, então foi assim, eu acho, o cientista começou a ensinar alguns macacos a fazerem isso, e aí eles foram ensinando os outros até que chegou o centésimo, e a partir desse momento, na outra ilha, macacos da mesma espécie começaram a ter esse tipo de comportamento. Nós somos macacos, entre aspas, da mesma espécie, nós seres humanos. Nós somos um grande grupo espalhados no planeta inteiro. Então, existe uma tendência que, quando muitos seres humanos começam a fazer um tipo de coisa, outros seres humanos em outro lugar completamente diferente, que não tiveram contato com esses seres humanos, começam a ter o mesmo tipo de comportamento. Então, indo para os exemplos extremos e ruins. Um grupo resolve fazer guerra num país. Daqui a pouco, outro país também está entrando em guerra, né? A gente vê isso na história o tempo inteiro. Então, o meu conselho aqui, de todo o coração, se você quer que várias pessoas, que a maioria das pessoas do mundo tenham um tipo de comportamento, tenha você esse tipo de comportamento, que em algum momento vai refletir no outro. E como você faz para amplificar esse comportamento? Se encontre com as pessoas que têm a mesma vibração desse tipo de comportamento que você quer ver no mundo. Em outras palavras, é aquela história do seja a diferença que você quer ver no mundo. Então, muitas vezes eu tô assim, sei lá, irritada, deprimida, chateada, e aí eu penso: "Pô, mas se eu ficar assim, um monte de gente vai ficar assim também, né, então eu tenho que melhorar aqui, não só para mim, não só para eu me sentir melhor, mas porque aí as outras pessoas também vão ficar melhor". E você sabe que tem uma frase, se eu não me engano, é da Madre Teresa de Calcutá, que dizia assim: você está com problemas, você quer mudar o mundo? Ou você está com problemas, eu não lembro direito dessa frase. Então, vá para sua casa e ame a sua família. É tão profundo, porque tá tudo dentro, né? Tudo dentro, não tá lá fora. Começa tudo dentro. Por isso que além da superficialidade, é além dos cinco sentidos, é além dos 5% da nossa consciência, é tudo dentro, é nos 95% do nosso inconsciente, das nossas emoções, das nossas memórias, é no 99% da nossa espiritualidade e não no 1% da matéria. E eu acho bem legal a gente falar dessa questão da família, né, como a Madre Teresa de Calcutá falou, ame a sua família, né? E a gente sabe, e todos nós passamos por isso, do quanto nós, às vezes, temos uma sintonia diferente com algumas pessoas da nossa própria família, né? E não é porque, de repente, é diferente, vamos dizer assim, né? A minha sintonia não é igual a de uma outra pessoa, que, de repente, até eu gostaria que fosse, mas não é, né? Isso não indica que só porque eu não tenho um movimento de convivência com essa pessoa, porque nós somos diferentes, né? Que eu não pertenço a essa família ou que ela não pertence à minha família, né? Somos só pessoas com frequências diferentes. Isso não impede de que também exista amor entre essas duas pessoas, que também exista respeito. E eu não preciso me sentir culpado, porque eu me coloco na obrigação de que eu tenho que estar presente e ser uma pessoa da família
que se dá bem com todos da família. Então, eu lembrei aqui da frase agora corretamente. É o seguinte: perguntaram para Madre Teresa de Calcutá como promover a paz no mundo. E ela respondeu: vá para casa e ame a sua família. Então, é dentro. Não é no superficial, fora, na matéria, é dentro, é no mundo interno, né? Esse simbolismo de casa, esse simbolismo de família, é de dentro para fora. Então, agora, se alguém da sua família não está te respeitando e está sendo muito mal com você, você não é obrigada a ser o capacho, tá? Você pode amar de longe. Por favor, gente, não fica aí levando tapa das pessoas na vida. Exatamente. E eu acho muito libertador quando a gente descobre que a gente pode amar pessoas que não gostam da gente. Isso é tão livre, né? Não precisa existir uma reciprocidade forçada. A pessoa pode não gostar de mim, eu posso gostar dela e vice-versa. Eu acho que isso é sábio. É ser um ser humano também que compreende, né, o outro. Né? Nós temos nossas limitações, os outros também têm, e está tudo certo. Né? Pode ser que em algum momento haja coerência, mas se por enquanto não tem, está tudo bem também. Eu já atendi alguns consultantes que vieram para mim assim, poxa, mas quando chega naquela determinada data, a família toda tem que se encontrar, e chegou lá na data, sempre é briga, sempre é não sei o quê, sempre dá desentendimento, aí vai todo mundo embora triste. Né? E aí vem a pergunta, por que eu preciso forçar esse evento? Né? Por que precisa ser forçado? Por que as pessoas não vão porque, de repente, ela não vai porque não é coerente e outros vão porque é coerente e está tudo certo? Né? A cobrança, né, a imposição que a gente tem da sociedade. Mas a gente pode ser livre nisso e não precisa sentir culpa. Como a Cris falou, se a pessoa está te tratando mal, para que você vai forçar essa convivência? E existem fases na vida também. Tem fases que você, ou enfim, o outro está mais intolerante, está mais difícil a convivência e você mantém uma distância saudável. E existem outras fases que talvez você está mais paciente, mais trabalhado ainda, além de outro trabalho, de todos os trabalhos, né, de outros, os trabalhos anteriores, eu digo. E aí você está no nível de maior paciência, de lidar com o outro, aí você tolera um pouco mais, então são movimentos, eu acho que são fases. Agora, eu lembrei até de uma frase que fala assim, essa é para descontrair um pouco, fala assim, eu faço terapia, já que o outro, quem deveria fazer, não faz, então eu faço terapia para, né, poder lidar com essa situação. E muitas vezes é assim mesmo, o outro não faz, não vai buscar, então quem vai buscar é você, é a gente. E para aprender a lidar com essa situação, porque os desafios familiares, eles estão presentes aí o tempo todo. E o mais curioso, não sei se curioso é a melhor palavra, mas o mais interessante é que é tudo para o nosso crescimento, né? Então, no fim das contas, por mais que seja negativo, né, enfim, o comportamento do outro em relação a nós, eles estão dando, essas pessoas negativas estão nos dando a oportunidade de crescimento, a oportunidade da gente evoluir, que sem esse comportamento delas, a gente não teria essa oportunidade. Se tivesse tudo bonito, lindo, florido, maravilhoso, a gente não teria essa evolução. Então, como dizem em outras palavras, né? Meu namorado falou isso hoje para mim. Mar calmo não faz bom marinheiro, não é isso? Então, uma família perfeita não forma pessoas fortes, fazendo uma parafraseando. Paráfrase. Eu lembrei de uma prima minha
que eu não lembro se era quando ela estava fazendo mestrado ou doutorado, eu sei que ela estava numa universidade que era no Rio de Janeiro, enfim, e ela estava enlouquecendo nessa época, era muita coisa, muito trabalho, muito estudo, e aí ela não ia em nenhuma festa de família. E agora que passou todo esse período, ela é que está agitando os encontros, sabe? E é muito gostoso, assim, o amor sempre existiu, né? O amor sempre esteve lá, mas são as fases que a pessoa está passando. Às vezes nem é questão da energia, mas é questão do que ela tinha que correr atrás da vida dela mesmo. Que bonito. É isso. O Frei Mama, ele fala assim, é, essas pessoas são os nossos grandes mestres. Pessoas difíceis são os nossos grandes mestres, porque a gente não tem escolha, é amar ou amar. Exatamente. É isso mesmo. Bom, eu acho que agora a gente pode ir para o nosso check-out. O que vocês acham? Vocês sentem que a gente explanou bem aqui, colocamos os elementos necessários? Como é que está o sentir? Eu estou me sentindo com bastante sono, antecipado, porque amanhã eu vou ter que acordar super cedo e eu acho que eu passei as últimas horas com sono. Olha, eu estou sentindo que nós conseguimos ir além do superficial, aprofundamos bastante. Nesse aprofundamento, a gente foi por várias vertentes, né? Dispersamos o assunto, mas tudo faz parte. Tudo o que veio aqui hoje foi importante. E eu estou me sentindo assim, preenchida, inspirada e muito agradecida, porque além das trocas, eu também aprendi muito. Eu também a gente teve aqui a gente conseguiu aprofundar mais do que a gente já tinha colocado na nossa conversa 3. E eu também estou saindo com muitos aprendizados aqui, acho que as nossas analogias sobre o tema que enriqueceu cada uma de nós também, né? E eu estou feliz, estou saindo daqui feliz, estou saindo energizada. Estou cansada também, como a Cris está falando, né? A gente está bem já no final da noite, mas eu também estou, por outro lado, estou me sentindo energizada com o conteúdo, com o aprendizado. Então, muito obrigada. Olha, agora é a parte da mensagem da reflexão, né? Sim, é isso aí. Eu quero dar... Maria vai ler para a gente aí nossa reflexão. Quero dar escolha para vocês qual dos três nós vamos escolher hoje. Este do 365 Reflexões para Viver o Agora, Meditando com os Anjos ou Flor do Dia? Qual desses três vocês sentem? Pode ser o Flor do Dia? Pode, claro. Então, vamos lá, pessoal. Para quem está somente nos ouvindo, mesmo para quem está também nos assistindo, mas quem está ouvindo não está enxergando aqui, né? Então, vou folhear esse livro para ver qual mensagem vem hoje para nós, para a gente carregar ela, integrar ela ao longo dos demais dias até o nosso próximo encontro. Então, eu estou aqui na página 45 e veio a seguinte mensagem: autorresponsabilidade. Só existe uma chave para a compreensão do casamento entre a energia vital e o sofrimento. Só existe uma porta de acesso a esse núcleo da consciência que nos faz compreender o prazer em machucar e ser machucado. Essa chave é a autorresponsabilidade. Somente essa qualidade nos liberta da principal distração da jornada evolutiva, o jogo de acusação. Quando deixamos de procurar culpados pelo nosso sofrimento e compreendemos que não somos vítimas, quebramos o círculo vicioso do sofrimento.
Maria, eu vou pedir para você repetir, porque eu acho que essa mensagem é muito rica. Ela é muito rica, ela precisa ser repetida, porque todos nós dentro tem uma insatisfação. A gente tem uma insatisfação eterna, às vezes, e que a gente precisa achar ou apontar. E essa mensagem, ela traz elementos de reflexão que eu acho que são muito ricos. Você, por favor, pode repetir para a gente? Com todo prazer, com todo prazer. Esse jogo de acusação, autorresponsabilidade, não somos vítimas, eu acho que são palavras-chave aqui nessa mensagem. E eu vou reler aqui. Cris, você quer falar alguma coisa antes da leitura? Não, eu achei fantástico, eu quero ouvir de novo também. Perfeito. Então vamos lá. Autorresponsabilidade. Só existe uma chave para a compreensão do casamento entre a energia vital e o sofrimento. Só existe uma porta de acesso a esse núcleo da consciência que nos faz compreender o prazer em machucar e ser machucado. Essa chave é a autorresponsabilidade. Somente essa qualidade nos liberta da principal distração da jornada evolutiva, o jogo de acusação. Quando deixamos de procurar culpados pelo nosso sofrimento e compreendemos que não somos vítimas, quebramos o círculo vicioso do sofrimento. Obrigada, Maria. Fantástica essa mensagem. Fantástica, nossa. E muito coerente com o que tudo a gente falou hoje. E curioso que a Cris escolheu a flor do dia, eu tinha pensado, dos anjos, mas aí eu falei, não, flor do dia. E veio essa mensagem muito rica. Obrigada. Obrigada a vocês também. Então, vamos finalizar, né? Então, eu queria agradecer a Cris, a Maria, por esse encontro que a gente faz todas as segundas-feiras à noite aqui, e que a gente faz com tanto amor e carinho. A gente acaba abrindo aí na terça-feira, né, o podcast nas mídias sociais. Então, quero agradecer profundamente essa parceria. Estou muito feliz, a gente está no 7º episódio, e deixo o meu convite aqui para os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, dependendo da mídia que está acompanhando, acompanhe os nossos episódios, né, nós já estamos no 7º, e eu espero que um dia a gente possa comemorar o 1000, o 2000, o 3000, e a gente faz isso com muito amor e carinho. Nós temos umas pelas outras, mas também pelo ser humano. Não é à toa que nós somos terapeutas, né? Nós somos terapeutas porque nós acreditamos muito no ser, na construção do ser, e nós respeitamos e amamos muito as pessoas. Então, nossa profissão tem esse sentir aí. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu gostei. Se você não gostou, deixa o porquê você não gostou. A gente gosta de ouvir críticas, né, e sugestões também. Se você tiver sugestões, inclusive nós recebemos sugestão de tema, que nós já anotamos aqui para as próximas, tá bom? Então, muito obrigada a você que está acompanhando, deixando os seus comentários, a gente responde. E é isso aí, né? Então, deixa aí o seu gostei, né? Independente da mídia onde você está, você vai achar aí a sua contribuição, se você gostou ou não desse conteúdo. Compartilha com as pessoas que fazem sentido para você, tá bom? E é isso aí, esse é o meu recadinho. Muito obrigada, gratidão, e eu espero vocês no próximo episódio. Maria, Cris, por favor, sintam-se à vontade aí para deixar o recadinho de vocês. Gente, muito obrigada por nos acompanhar, muito obrigada por estar aqui, beijo no seu coração. Bom, obrigada também, pessoal, pelo tempo de vocês, pela companhia também, e, bom, é isso, muito obrigada, de coração também, até a próxima. Tchau. Obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. meninas.